Estão bem, graças a Deus, né? Como vocês estão nessa manhã, como vocês têm passado o verão, esse verão tão bom que é aqui de Portugal, né? Isso realmente, assim, é muito gostoso a gente poder aproveitar o verão, e eu espero realmente que vocês estejam bem animados nessa manhã de domingo. Hoje eu levantei e falei, gente, faz tantos dias que a gente só vê esse céu azul, lindo, maravilhoso, e a gente tem que ser mesmo grato a isso a Deus. Mas nem todos os dias a gente está assim, né? Radiante. Hoje eu falei assim, nossa, hoje eu acordei bem, graças a Deus, estou animada também para compartilhar aquilo que o Senhor falou comigo para trazer essa manhã. Mas nem sempre a gente está assim animado, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês, então, nessa manhã. Gente, você tem que ter paciência comigo aqui, que às vezes o meu dedo não funciona aqui. Vamos lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês essa manhã. Quantos disseram sim ao Senhor uma vez na vida aqui? Pode levantar a mão, gente. Eu estou fazendo uma pergunta. Muito bom, né? Nós falamos sim ao Senhor. E quando a gente aceita o Senhor como nosso único Senhor e Salvador, a gente fala sim. Quando Deus nos toca para que a gente tome algumas decisões na vida ou mude alguma coisa na nossa vida para honrar Ele, aquilo que Ele está falando, também nós falamos sim. E hoje eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Quantos hoje aqui acham que tem pouco? Porque assim, nós sabemos que quando nós conhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, né? Nós sabemos que nós ficamos sabendo. Se você, como eu, não foi criada numa família cristã, numa família que vai falando dos valores, né? E eu só tive a oportunidade de conhecer isso com os meus 18 anos. Mas, quando nós conhecemos ao Senhor e a gente vai, então, lendo a Bíblia, e você vai sabendo, e você vem aos cultos, e você vai sabendo que o quê? Você tem um propósito. Que o Senhor te formou para um propósito. E aí nós dizemos sim ao Senhor. Mas aí o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo, e às vezes nós olhamos para dentro de nós e a gente fala, eu tenho tão pouco, e o que eu tenho não vai fazer eu viver o propósito que Deus tem para mim. Às vezes a gente pensa isso, e eu queria que vocês abrissem comigo então, lá no livro de Isaías capítulo 41, nós vamos ler o versículo 9 e 10. Vamos lá, versículo 9 e 10, que fala assim. Vou ler ali. A quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remoto, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Vamos orar. Senhor, nessa manhã, Deus, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Pai. Abrimos, Senhor, o nosso coração para tudo aquilo, Deus, que o Senhor quer, Senhor, ministrar, Deus, a nós, os Seus filhos, Pai. Que realmente, Senhor, nós possamos, Deus, abrir, Senhor, o nosso coração para receber, Senhor, da Tua palavra, que é verdadeira, que é, Senhor, a única verdade imutável, a qual, Deus, nós realmente, Senhor, devemos seguir, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade de sermos chamados filhos, Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos adotou, e obrigada, Deus, porque hoje, Deus, podemos, Senhor, saber que o Senhor é aquele que nos chamou, que o Senhor é aquele, Deus, que nos capacita, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então veja bem, muitas vezes nós achamos que eu tenho muito pouco para viver o meu propósito, ou que eu tenho algumas coisas que realmente não vão me ajudar a viver. Principalmente nos dias de hoje, né, irmãos, que nós vivemos, né, nessa era totalmente digital, e não estou falando mal, isso é muito bom, tem as coisas boas, não é? Mas muitas vezes nós
seguimos pessoas, ou vemos, né, pessoas que têm uma lifestyle gospel, assim, que é aquela coisa assim, nossa, tudo é perfeito, e a gente realmente fala, nossa, gente, essa pessoa é o topo. Aí daqui a pouco você começa a olhar e fala, nossa, olha que legal, essa família é perfeita, o casamento é perfeito, tem o dom da palavra, e vai e faz, e às vezes aí você começa a olhar para dentro de você e falar, nossa, eu não tenho nada disso, e aquilo começa a entrar no teu coração, né? E aquilo começa a entrar no teu coração, e você começa a falar assim, uau, eu não tenho esse lifestyle gospel tão bom assim, eu não tenho essa vida assim, só que assim, sabe, a gente vive em um mundo hoje de performance, né, que as pessoas só colocam aquilo que é bom, as pessoas só colocam aquilo que realmente está dando, que está sendo bom, mas o dia a dia, né, como falam lá, né, quem vê, como é que é? Quem vê close não vê corre, é isso, né, mais ou menos isso. Então quem vê lá as fotos bonitas, não vê o que acontece antes, ou não vê o que está acontecendo. É uma performance, né, mas sabe, queridos, aonde há perfeição, eu não estou aqui falando das pessoas, eu estou dizendo para nós agora. Onde há perfeição, não há Cristo. Porque Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos ter o quê? Restauração. Em todas as áreas que precisam, né? A pessoa perfeita já não está mais entre nós, que foi Jesus Cristo. Nós temos sim áreas que precisam de restauração todos os dias. E isso é tão poderoso. Aqui na música foi cantado, né? Teve uma parte lá assim, que foi falado, né? Senhor transformou a minha vida e me deu uma nova direção. E isso é tão maravilhoso quando a gente olha na palavra e fala assim, uau, não importa a direção que eu estava indo, quando eu coloco Jesus, quando eu deixo Jesus entrar na minha vida, Ele me dá uma nova direção, Ele me dá um novo caminho, Ele transforma aquilo que precisa ser transformado, e isso é maravilhoso. E esses dias, então, eu estava orando, e como eu falei assim, a gente fala assim ao Senhor, e a gente vai no ânimo, e daqui a pouco as coisas vão acontecendo, e aí você começa a recuar, e você vai vendo, talvez não seja para mim, talvez eu não sou assim tão não é perfeita, e às vezes acontecem algumas coisas na vida da gente, no nosso cotidiano, que é normal, e aí você começa a pensar, e esses dias eu estava exatamente isso, falando assim, Senhor, sempre nós temos processos na nossa vida. E eu comecei a falar, Deus, assim, acaba um processo, começa outro processo. Sempre vai ser assim, né? Até a gente alcançar o que a gente precisa alcançar. E Deus vai fazendo, e esses dias aconteceu algo, né? E eu estava lá falando, Deus, tantas coisas assim, os processos, os nãos fazem parte da nossa vida e faz parte do processo. E a gente tem que aprender que tudo colabora realmente para o nosso bem. Só que até a gente entender isso, a gente pode até entender aqui, mas aqui no coração é tão difícil da gente entender. E algumas coisas estavam acontecendo e eu estava orando ao Senhor e veio essa palavra tão forte no meu coração, que é: não recue por causa da sua inaptidão. Então, não recue no propósito que Deus tem para você por causa da sua inaptidão. Muitas vezes nós temos sim coisas que você pode olhar para você e pode falar assim: isso daqui não vai me ajudar. Eu sou inapto para viver isso. Eu não tenho o que eu preciso para viver aquilo. Mas aí o Senhor começou a falar comigo. E eu gostaria que vocês pudessem, abrir comigo lá em Êxodos, no livro de Êxodos, capítulo 33, no versículo 15, que fala assim. 33:15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Então veja só, Moisés, ele se sentia tão inapto, para levar aquele povo, que ele falou: Deus, se o Senhor não for comigo, se a sua presença não for comigo, eu nem saio deste lugar. E aí então ele foi. Então eu vou falar aqui algumas coisas, depois eu volto aqui no texto, qualquer coisa vocês falam assim: mas devagar que eu entendo. Então veja só, Moisés, então assim, às vezes a gente está assim: Deus, o Senhor tem, e é assim, queridos, essa palavra, ela é uma palavra de ânimo, porque realmente assim, esses dias eu estava: Senhor, e
tem dias que o desânimo chega, ou por uma situação, ou pelo teu próprio emocional. E nesse dia eu estava realmente orando e falando: Deus, isso aqui, olha, isso aqui não é bom, isso aqui é uma inaptidão que eu tenho, é algo dentro de mim que não é bom. E o Senhor começou a falar comigo, falou assim: não recue por causa daquilo que você não acha ser bom. Não recue, não pare. Não deixe de correr atrás do teu propósito, porque talvez você tenha inaptidões. Moisés então só subiu com o povo depois que ele falou: Senhor, se o Senhor não for comigo, com a sua presença eu não saio daqui. Saul foi ungido rei, mas ele só pôde cumprir a função de rei quando ele virou as costas. Lá em 1 Samuel 10:9 fala quando Saul virou as costas para o Samuel e Deus mudou o coração de Saul. Então ele também tinha uma inaptidão onde o Senhor precisou entrar e mudar o coração deles. E Davi, que é o nosso conhecido, né? O Davi, ele derrubou o gigante que todo mundo temia. Mas ele derrubou o gigante porque ele não foi no nome dele nem na força dele, mas porque ele foi em nome do Senhor. Então a gente vê aqui tantos exemplos na Bíblia de pessoas que tinham inaptidões e eles colocaram diante de Deus essas deficiências, essas debilidades, e o Senhor então foi mudando. Em Isaías, pode colocar para mim, Isaías no capítulo 6, no versículo 8. 6:8 fala assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Isaías, ele só pôde falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, depois que aquela brasa ardente tocou na sua língua e trouxe santidade para a sua vida. Porque então antes disso ele falava: Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Jeremias, ele só aceitou ser o profeta das nações depois que lá em Jeremias 1:9, pode colocar por favor, Jeremias 1:9 fala assim: depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Porque Jeremias era muito jovem e ele achava que ele era incapacitado para ser o profeta das nações. Então o Senhor veio e falou para ele: eu coloco na sua boca as minhas palavras. E depois nós temos os discípulos. Os discípulos andaram com Jesus. Eles viram tudo que Jesus fez, né? Naqueles 3 anos ali. Só que em Lucas 24, capítulo 24, versículo 49, fala que: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os discípulos, eles tinham uma promessa de serem o quê? Testemunhas de Deus. Mas ali foi falado para eles: esperem na cidade até que sejam revestidos de poder. E eles só puderam se tornar testemunhas de Jesus depois que eles foram revestidos de poder. Então aqui eu dei vários exemplos para vocês de homens de Deus que tinham um propósito, que estão ali na Bíblia, no livro da vida, trazendo para nós, né, exemplos de como a inaptidão de cada um deles não os fez recuar no propósito que Deus tinha para a vida deles. Então veja só, Deus sempre capacita a quem Ele chama. Deus capacita a você. Deus capacita a mim, porque Ele nos chamou. E sabe, Deus não manda ninguém cumprir o seu chamado desprovido do seu revestimento necessário. Então talvez hoje você esteja falando: Senhor, eu tenho debilidades em mim, inaptidões que não me permitem, o que talvez aquilo que o Senhor já falou para mim viver um dia, eu não vou conseguir vencer. Às vezes a circunstância do nosso dia a dia, o nosso corre-corre,
né? Às vezes você fica tão distante, parece assim, isso é algo inalcançável. E aí você vê tantas coisas na internet, você fica, ai, nunca, eu não tenho em mim isso que as outras pessoas têm. Mas saiba que o Senhor usou pessoas cheias de debilidades, cheias de inaptidões. E quando Ele chama, Ele realmente, Ele reveste a nós daquilo que é necessário. No momento oportuno, Deus vem e vai revestir você daquilo que você precisa, para que você cumpra e vá atrás do seu propósito, e você não recue. Agora veja bem, nós precisamos obedecer e corresponder com o sim que nós demos ao Senhor. Todos esses homens que eu citei aqui, eles falaram sim a Deus. E independente das circunstâncias, independente, né, das suas inaptidões, eles colocaram isso diante do Senhor. E eles foram então revestidos. E eles obedeceram aquilo que Deus tinha para eles. E muitas vezes nós hoje aqui que vivemos nessa era que é tudo tão rápido, que é tudo, né, assim, eu quero uma comida, eu vou ali, pego, tá pronto, eu quero isso, tá pronto, eu preciso de uma palavra hoje sobre ânimo, eu vou lá no YouTube e eu coloco palavra sobre ânimo, vem um monte, né, então assim, a gente realmente vive isso. E eu fico pensando, Senhor, o que será que era mais fácil? Na época desses homens, que eles não tinham nada de entretenimento, eles não tinham palavras de ânimo. Os que estavam na velha aliança não tinham nem a presença do Espírito Santo dentro deles. E eles realmente não recuavam por causa das suas debilidades. E muitas vezes nós acabamos também recuando porque achamos que nós temos mais inaptidões do que habilidades. E esquecemos que é Deus que nos capacita. E todos aqui Deus chamou. Todos aqui Deus chamou. Não há ninguém que esteja nessa sala que Deus não desejou, que Deus não sonhou com você e que Deus não tem um propósito para a tua vida. Amém? Isso realmente é motivo de nós ficarmos alegres. Eu não sei vocês, mas isso realmente é motivo de nós nos alegrarmos e falar, Senhor, o Senhor me desejou. Eu sou especial, não há outra pessoa como eu e como você nesse universo, nesse mundo inteiro. E eu sou especial para Deus. E Deus olha para mim, Deus olha para você e Ele fala, isso daqui, ó, eu preciso ajudar meu filho, eu preciso ajudar minha filha nisso daqui. Só que nós realmente precisamos ter esse coração obediente. Porque não importa nós só falarmos o sim para Deus no início da nossa caminhada, mas nós temos que permanecer e chegar no final da nossa caminhada bem. Porque nós vemos esses homens aqui que eu citei para vocês. Saul foi um homem que não obedeceu até o final. Saul foi um homem que ele foi sim revestido do poder de Deus. O Senhor mudou o coração de Saul. E ao passar do tempo, ele viu tantas vezes a mão de Deus abençoando ele. E com o passar do tempo, ele virou o coração dele para Deus. Ele falou, eu sou autossuficiente, eu não preciso que Deus vá comigo, então eu vou consultar outras pessoas, eu não vou fazer o que Deus está falando. E nós precisamos terminar bem, como os outros terminaram. Então, a nossa obediência ao chamado, ao propósito, ao aceitar que Deus tem para nós um revestimento que vem do alto sobre aquelas áreas que nós precisamos, é ela que vai determinar o tempo em que eu e você passaremos no processo da inaptidão. A nossa obediência do nosso coração é que vai realmente nos dizer, né, quanto tempo nós permaneceremos nesse lugar de inaptidão, de olhar para dentro de nós e falar, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar o propósito que Deus tem para mim, porque não dá. E só que realmente quando a gente entende que a nossa obediência, né, ela realmente vai nos capacitar. Só que quando nós somos obedientes ao Senhor, né, quando a gente fala, isso não traz só prazeres. Mas quando nós falamos sim ao Senhor, porque imagina, né, Moisés, Jeremias falando, Deus, mas eu não sou capaz, eu sou muito jovem, as pessoas não vão me escutar.
E o Senhor falando, eu coloco na tua boca as minhas palavras. Ele poderia ter parado ali e falado assim, então eu vou esperar alguém chegar para mim e falar, olha Jeremias, você está falando bonito, a gente vai te ouvir. Mas não, ele não esperou. Ele falou assim, eu vou naquilo que Deus falou para mim. Eu vou, porque ele tinha uma palavra. E às vezes nós temos realmente essa palavra e a gente fica aqui, porque eu não quero sair da minha zona de conforto. E se Deus falou para mim, olha, vá, saia da tua tenda, saia da tua parentela, mude o curso, faça outra coisa. Às vezes a gente quer ficar aqui, mas sabe que a obediência às vezes fará com que nós tenhamos que perder mesas que a gente gosta de estar. A nossa obediência a Deus, ao propósito, aquilo que Ele quer para nós, talvez às vezes nos leve a um momento de solitude. A obediência às vezes talvez nos levará a perder coisas que nos agradam. A obediência muitas vezes vai deixar você parar de viver o que é conhecido para viver o desconhecido. Muitas vezes a obediência ao Senhor e você entender que Deus vai te revestir, vai levar você a deixar o ordinário, sabe? Aquilo que a gente sabe que vai acontecer, né? Praticamente assim, eu sei que vai acontecer. Se eu trabalhar aqui, o mês todo e não faltar nenhum dia, e der tudo certo, no final do mês eu vou ter lá o meu salário. Isso é o ordinário que a gente tem que viver. Mas muitas vezes aquilo que Deus está te chamando é para viver o extraordinário. Deus realmente quer que você viva o extraordinário. E nesse processo de nós realmente aceitarmos aquilo que Deus tem para nós, a gente também precisa aceitar as lágrimas que virão durante o processo. Nós precisamos aceitar que os nãos de Deus fazem parte do processo dele para a gente. E quando a gente realmente entende que tudo coopera para o nosso bem, é tudo, não são só as coisas boas. É tão engraçado como hoje, né, nesse mundo que nós vivemos da internet, é tão difícil quando alguém coloca uma dor no Instagram, no story, porque todo mundo só quer ver, uau, que legal, é isso mesmo. Quando alguém coloca uma dor, quando alguém coloca que não está bem, as pessoas já não aceitam. Só que a dor, a lágrima, o sofrimento, ela faz parte da nossa vida. Só que nós precisamos então entender que o Senhor está conosco nesse tempo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, fala assim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo continua falando, né, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então veja só, quando nós realmente, quando a gente fala, quando nós chegamos na presença de Deus e fala, Deus, realmente, essa área aqui é uma área que eu não tenho uma aptidão. Nessa área aqui é uma área que eu tenho uma fraqueza. O Senhor está falando para nós nessa manhã, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando nós nos tornamos fracos e humildes para reconhecer que nós precisamos ser revestidos pelo poder de Deus, o poder dele vem sobre nós. Então realmente nós precisamos entender, né, que nós não podemos ser como Saul. Nós não podemos, no final da nossa caminhada, simplesmente recuar e confiar em nós mesmos. Mas nós temos realmente que entender que para cumprir o nosso propósito, nós precisamos ser obedientes. Aquilo que Deus realmente nos colocou na mão para fazer. Imagina se realmente nós ficássemos pensando em tudo que esses homens viveram. Se realmente nós ficássemos nos tornando vítimas de nós mesmos. E isso é algo que, infelizmente, nós como seres humanos, nós temos a tendência a fazer. A nos tornarmos vítimas daquilo que nos aconteceu. Ah, porque o meu pai fez isso. Ah, porque eu sofri isso, porque eu sofri aquilo. O que você sofreu não determina quem você é. O que você sofreu, o que fizeram com você não determina quem você é e nem o seu futuro.
futuro. Mas para isso nós precisamos esperar e deixar com que Deus nos capacite. Porque Ele nos chamou. Ele nos chamou. E eu, assim, esses dias, quando Deus estava falando sobre isso comigo, eu estava falando, Deus, às vezes, vocês, para quem me conhece melhor, ou quem sabe melhor a minha história, às vezes eu olho para trás e eu falo, gente, meu filho tem uma mania de falar, respeita a minha história. Às vezes eu tenho vontade de falar, respeita a minha história. Porque realmente, assim, eu falo, Deus, como eu estou aqui vivendo isso que o Senhor fez? Como que eu estou aqui? Porque se olhar para o meu passado, eu começo a ver tanta inaptidão. Tantas coisas que eu passei. E eu não estou falando isso aqui para me gloriar. Mas muitas vezes, as lágrimas no travesseiro, no chuveiro. E quantas vezes eu falava, Deus, a única coisa que eu quero é agradar ao Senhor. Aleluia. E é tão difícil a gente agradar o coração de Deus. Porque para agradar o coração de Deus e não recuar no meio do processo, nós precisamos morrer para nós mesmos. Nós precisamos realmente morrer para as nossas vontades. Nós precisamos morrer porque a gente acha o certo. Nós precisamos morrer, às vezes, para a nossa própria personalidade. E isso realmente nos custa. Mas quando nós entendemos que Deus nos capacita, nós não recuamos. Nós não paramos no meio do processo daquilo que nós temos para viver. Essa semana nós sentamos com alguém aqui para conversar e a pessoa falou assim, primeiro eu quero agradecer e dizer que eu admiro o que vocês fizeram de deixar tudo para trás. E eu sei que muitos de vocês também fizeram a mesma coisa. Deixaram tudo para trás para viver algo que Deus estava falando. Ou para viver aquilo que você sabia dentro do teu coração que era o momento certo para viver. E quando nós nos deparamos com algumas inaptidões nossas, ou fala, como que eu vou lidar com isso aqui? Eu não sabia que isso aqui ia acontecer no meio do caminho. Mas quando realmente nós entendemos que Deus é que nos capacita, nós não paramos. Nós não retrocedemos. E nós não somos daqueles que devem retroceder. Porque o Senhor nos capacita, eu costumo falar, para quem anda mais perto de mim, eu falo, olha, não tem problema de você ter um dia mau. Não tem problema de você ter um dia que você acorde e não queira fazer nada. Não tem problema de você ter um dia onde você chore de manhã, de tarde, de noite. Mas você não pode permanecer neste lugar. Você não pode permanecer neste lugar de inaptidão, porque Deus nos capacita. Agora, tem uma coisa que eu e você não podemos fazer de jeito nenhum. Não podemos ir sozinhos. Nós não podemos ir sozinhos. Nós temos um Deus que anda conosco lado a lado. E nós não podemos ir sozinhos quando nós entendemos o propósito que nós temos. Vá, não pare, não retroceda, não fique parado naquilo que você está vivendo, mas olhe para o foco. Pega a palavra que você tem para a sua vida. Ou se você não tem palavra nenhuma sobre a sua vida, você tem na palavra mais de 365 promessas para você viver. Então pega elas e foca. E fala assim, é isso aqui, eu vou correr atrás disso. Na palavra de Deus diz que nós não seremos envergonhados. Então eu não serei envergonhada. Na palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então eu tomo posse que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Na palavra de Deus diz que eu fui chamada para ser cabeça e não cauda. Então eu vou tomar posse dessa palavra. Na palavra do Senhor diz que eu sou filha, eu não sou órfã. Então eu vou tomar posse dessa palavra. Porque nós como filhos, nós temos um lugar na mesa. Nós temos um lugar na mesa. Nós como filhos, você não chega na tua casa, você não chega na casa do seu pai e da sua mãe e pede licença. Você não chega na sua casa e pede licença, posso abrir a geladeira? Não, é a tua casa.
E nós fazemos parte da família real de Deus. E por isso nós não podemos recuar. Nós não precisamos ficar aqui atrás. Só que nós temos que entender que nós temos que ir com Ele. Nós temos que ir com a sua presença. Nós temos que ir com o coração do Senhor. Nós temos que ir no nome do Senhor. Nós temos que ir com a santidade dEle. Nós temos que ir com a palavra que Ele tem sobre as nossas vidas. E nós temos que ir cheios do seu poder. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que ir, então não retroceda. Não recue diante da sua inaptidão. Deus quer nos capacitar para que nós possamos viver o nosso propósito da melhor maneira possível. Ele quer nos capacitar e não interessa a circunstância que se levante contra nós. Ela não é maior que o meu e que o seu Deus. Ela não é maior. E sabe, nós realmente precisamos sair desse lugar de vitimismo. Nós precisamos realmente sair, e eu tenho sido encorajada pelo Espírito Santo a sair desse lugar do vitimismo. A sair desse lugar de falar, meu Deus, eu deixei tudo para trás, deixei. Daí eu falei sim. Se eu falei sim, Deus vai me revestir. Ele vai me capacitar. E eu creio que eu vou viver o extraordinário nessa terra. E nós precisamos tomar isso, nós precisamos levantar como valentes de Deus. Nós precisamos nos levantar como Moisés levantou. Nós precisamos nos levantar como Davi, como Isaías, como Jeremias, como os discípulos de Jesus. E nós devemos pegar e falar assim, não há dificuldade que para mim seja difícil. Não há dificuldade porque o Senhor estará comigo. Ele vai me revestir e Ele vai me capacitar. E nessa manhã, quando eu falava assim, Deus, porque eu não sei, sempre quando eu vou falar alguma coisa, primeiro Deus me confronta de uma maneira assim, e eu falar, e eu vou lá falar, e essa vez eu falei, Senhor, eu queria tanto falar na igreja e trazer uma palavra de ânimo. Eu falei assim, eu queria trazer uma palavra de ânimo para as pessoas, porque a nossa vida já não é fácil, já não são só flores. Tem dias que acontecem umas coisas que fica, que filme que eu estou vivendo agora? Peraí, qual que é o filme que eu estou vivendo agora, né? Acho que é um filme de terror, não é? E aí às vezes você fica assim, peraí, qual que foi o caminhão que me atropelou, que eu nem vi a placa? Alguém anotou a placa? E às vezes a gente acontece isso. E aí eu falei, Senhor, ajuda, me ajuda, que foi o que eu estava passando. Eu falei assim, e quando Deus começou a falar, não recue por sua inaptidão. Então nessa manhã eu quero falar para você, não recue por sua inaptidão. Não pare no processo. Não tenha medo de seguir à frente aquilo que Deus já está falando para você. Porque Deus é aquele que capacita a quem Ele chamou. E eu e você somos chamados por Ele. Então, se nós somos chamados por Ele, Ele vai nos capacitar. Ele vai nos capacitar. Só nós não podemos ir sozinhos. Nós precisamos então, e realmente eu vou recapitular com você isso aqui. Nós precisamos ir com Ele. Nós precisamos da presença dEle. Nós precisamos do coração de Deus. Meus queridos, quando nós entendemos que nós somos chamados para ser parecidos com Deus, as coisas realmente elas mudarão na nossa vida. E sabe, uma coisa que eu escutei nesse final de semana é assim, olha, se tá difícil, se tem algumas coisas que para você tá começando a ficar difícil, ou para os homens aqui, que é mais fácil o homem, esse exemplo aqui que eu vou dar, não que a mulher não possa, mas sabe o homem que você tá lá no trânsito, e daí aquele trânsito que deixa aí, você solta um palavrão, alguma coisa assim. Vamos mudar as coisas que a gente começa a escutar. Se você tem escutado mais as notícias ruins, escuta mais louvor. Então, se você entra no carro e às vezes você sabe que você tem um temperamento um pouquinho mais colérico, sanguíneo, coloca um louvor.
Coloca um louvor daqueles assim que vai te levar quase nas alturas, assim. E quando alguém buzinar de um jeito assim, que você vai falar: tá bom, Deus abençoe. Né? Começa a mudar o que você escuta. Começa a mudar. Para de ficar vendo tanta notícia ruim. Porque assim, eu não assisto mais TV desde que eu cheguei aqui. A TV assim de canal aberto e contando. Porque é só coisa ruim. E aí às vezes eu tô ali no Instagram e as notícias vêm. E eu falo: Senhor. E aí eu falo assim: então vamos mudar o foco. Vamos mudar o foco, porque a partir do momento que a gente muda o que a gente está ouvindo, nós mudamos as nossas atitudes, porque nós deixamos a palavra de Deus entrar no nosso coração. E nós deixamos entrar. E eu vou dizer para vocês: mas pastora, o negócio difícil que você estava vivendo aí, que você estava orando com Deus, mudou? Não mudou, ainda não mudou, vai mudar. Mas eu não posso deixar com que isso me faça recuar. Eu não posso deixar com que as coisas me paralisem. Eu tenho que seguir em frente. E para isso eu preciso realmente me colocar em coração totalmente obediente ao Senhor. Eu gostaria que vocês pudessem ficar de pé. Nós já estamos indo para o final. Então, olha só. Nessa manhã, o Senhor está dizendo para você e para mim: não recue diante das suas fragilidades. Não recue diante daquilo que você só consegue ver no hoje. Porque se o Senhor te chamou, e Ele te chamou, não é algo para você ter dúvida. É algo para você realmente saber: Deus me chamou. E Ele me chamou. E porque Ele me chamou, é Ele que vai me capacitar. Deus não envia ninguém antes de revestir daquilo que nós precisamos. Deus não envia ninguém para cumprir, para ir, para fazer o seu chamado, sem nos revestir. E às vezes, queridos, nesse tempo, aonde realmente você vai falar assim: Deus, eu tenho essa inaptidão, eu não vou conseguir vencer. Talvez seja o tempo onde Deus está falando: ei, para, retroceda nas coisas que você precisa retroceder. Obedeça a Deus, obedeça a Ele. E às vezes você vai realmente precisar de um tempo de solitude, de quietude, para entender o que Deus está querendo fazer para você. Às vezes, sabe, nós realmente, às vezes nós pensamos assim: Deus, mas isso aí que o Senhor falou para mim há 10 anos atrás, já foi. E o chamado de Deus não é para um determinado tempo para a nossa vida. O chamado de Deus é para a nossa vida toda. Jeremias, ele não foi chamado profeta só enquanto ele é das nações, enquanto ele era novo. Aquilo era algo dele. E assim é para mim e para você. Deus nos chamou. E não é para um determinado tempo. Deus nos chamou para algo específico. E Ele não quer que nós vamos sozinhos e nem que a gente retroceda. Então nessa manhã, queridos, eu gostaria que vocês pudessem fechar os olhos. Eu realmente gostaria que nós pudéssemos ter um momento aqui na presença de Deus. Enquanto eles vão cantar essa canção, eu gostaria que você pudesse analisar o teu coração. Sabe, às vezes eu olho para mim e eu falo assim, é uma das minhas inaptidões. Eu falo: Senhor, eu não sou mais tão novinha. Eu tenho 45 anos. Por que o Senhor não me chamou para viver o que eu estou vivendo isso há 10 anos atrás? Porque eu teria mais fôlego, eu teria mais ânimo. E isso é uma inaptidão física da idade. E o Senhor começou a falar assim: filha, se tivesse a ver com idade. E eu comecei a lembrar de pastores que eu conheci, eu presenciei. Eu não sei se vocês conhecem o Danduque, mas esse senhor com 73 anos de idade, alguns anos atrás,
Ele começou 1h da manhã lá na Alcance Curitiba a cantar: deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. E ele começava a pular. E eu lembro que a pastora Kelly também sempre conta isso. E eu lembro que a gente estava lá assim, ó, e ninguém queria ir embora. E ele tinha 73 anos e ele estava lá pulando. E eu lembro que eu falava: gente, eu não tenho isso aí, eu não consigo, eu tô cansada. E Deus começou a me lembrar dele. E o Senhor começou a me lembrar que nessa altura, 1h da manhã, depois dele cantar e ele pular, ele falou: eu vou orar por todos que estão aqui. Nós tínhamos mais de 1.500 pessoas na igreja. Teve um outro pastor, o pastor Miguel Piper, que eu acredito na altura ele tinha 74 anos. Ele começou a profetizar na Alcance Curitiba meia-noite. A última pessoa que ele orou era 7h40 da manhã. E às vezes nós olhamos para nós e achamos que nós não temos a capacidade. E hoje, sendo tão jovens, o Senhor quer falando para você: não recue, porque eu ainda tenho uma vida inteira para você queimar. Eu ainda tenho uma vida inteira para você realmente fluir no chamado, no propósito que Deus tem para a tua vida. E nós não podemos nos permitir a pensar. E eu realmente, naquele dia, naquela manhã que eu estava orando, eu falei: Senhor, me perdoa. Eu sou jovem ainda. E eu não posso pensar que eu sou velha demais para viver o que o Senhor tem para mim. Então, se 74 anos é cedo, vamos embora, eu tenho muito chão pela frente. E assim é, queridos, vamos realmente sair deste lugar de vitimismo, de inaptidão, e vamos olhar para o alto. Não recue, não recue. Saia daqui nessa manhã animado com essa palavra, que Deus te chamou e Ele vai te capacitar. Só não vá sozinho. Só não vá sozinho. Então vamos fechar os olhos nessa manhã. Vamos cantar essa canção e vamos deixar o Espírito Santo ministrar o nosso coração. Outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me pra perto de ti, Senhor, anseio por ti.
ministro aqui baixinho, eu gostaria que você pudesse permanecer em oração. Porque o Senhor me fala que há pessoas aqui que chegaram nessa manhã se sentindo tão incapacitados para viver o propósito que Ele tem. E o Senhor começa a fazer uma pergunta para você nessa manhã. Você confia em Deus? Você confia nas promessas que Ele tem para a tua vida? Você realmente consegue entregar o teu coração, independente do que você vê hoje? Você confia em Deus nesse ponto? E você realmente quer deixar com que Ele te revista do alto com o que você precisa? Então eu gostaria que você pudesse levantar as suas mãos. Eu gostaria realmente que você pudesse falar assim: Senhor, eu preciso, Senhor, nessa manhã. Eu preciso do teu revestimento. Eu não quero recuar por causa da minha inaptidão. Eu não quero recuar por causa daquilo, Deus, que às vezes eu acho que eu não tenho. Senhor, vem. Ergue a tua mão e realmente pede e fala: Senhor, vem. Vem, Senhor, porque nós não conhecemos a vontade perfeita dEle para nós. Realmente começa a falar: Senhor, Senhor, eu me rendo à tua vontade. Eu me rendo, Senhor, a ti. Eu me rendo, Senhor, ao revestimento que virá do alto, que me capacitará. Começa realmente a clamar isso. Começa a clamar. Queridos, vamos lá, liberdade em Deus. Senhor, que o teu Espírito Santo venha agora, Espírito Santo. Quebra, Senhor, toda a cadeia. Rompe, Senhor, todo laço, Senhor, que prende, Senhor, os teus filhos. Deus, em nome de Jesus. Começa a cantar agora alto. Vamos declarar isso. Eu me rendo. Começa a declarar. Eu me rendo. Me rendo, Senhor, para a tua vontade. Me rendo, Senhor. Deus, para o teu propósito. Vamos lá, igreja. Começa a pedir para o vento dele vir. Sopra em meu viver. Faz teu querer. Faz teu querer em mim. Vem como um vendaval, Jesus. Como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer. Faz teu querer em mim. Dentro de poder. Dentro de poder. Sopra em meu viver. Faz teu querer. Faz teu querer em mim. Sim, Deus, nessa manhã nós nos rendemos, Senhor. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, agora. Senhor, vem, Deus, revestir, Senhor, os teus filhos, as suas filhas, Senhor, daquilo, Deus, que eles precisam, Pai. Deus, que eles não, Senhor, recuem, mas que eles saiam daqui, Senhor, nessa manhã, para correr para o alvo, Senhor, para o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um. Senhor, nós oramos e declaramos, Deus, que o teu vento, Senhor, soprará e que eles não irão mais caminhar sozinhos, porque, Senhor, eles irão contigo, eles irão no teu nome, eles irão com a tua presença, eles irão com o teu coração, eles irão, Senhor, com a tua palavra, e eles irão revestidos do teu poder. Nessa manhã, Senhor, os reveste, Senhor, do poder que vem do alto. Libera, Senhor, sobre cada vida aqui, Senhor, a tua presença. Libera, Senhor, sobre cada vida aqui, Senhor, o teu milagre, Senhor, em nome de Jesus. Tudo aquilo, Deus, que eles têm pedido, tudo aquilo, Deus, realmente, Senhor, que tem sido difícil, que realmente, Senhor, eles possam sair daqui nessa manhã declarando:
Eu confio no Senhor que me chamou. Eu confio no Deus que me revestirá. E eu não recuarei. Eu não recuarei, mas eu prosseguirei para o propósito para o qual eu fui chamado. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos, Senhor, a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos lá, queridos, para encerrarmos. Eu me rendo, andemos a ti, Jesus, para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Eu me rendo, para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Te adoramos, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Ele é bom. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus, que você dê fruto abundantemente e cumpra o propósito de Deus nesses dias, para a glória do nome dEle. Deus abençoe, meu irmão. Bom domingo, boa semana, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E não recue. Aleluia.